Ele conta que ele era noivo de uma moça, ficou noivo, e tinha uma irmã que sempre estava viajando, fazendo um curso no exterior. Ele estava sempre viajando, ele nunca teve a oportunidade de conhecer. Quando ele conhece essa moça, que eles se apaixonam terrivelmente. Eles se apaixonam e ficam muito apaixonados, e ele vai, termina com a irmã dela, né, e faz, olha, eu não sei como te falar, mas eu me apaixonei completamente por sua irmã. E ela avisa, ela não está apaixonada por você, ela não gosta de ninguém. Meu pai tira ela de dentro de casa porque ela não gosta de ninguém. Ela só está fazendo isso para você não ficar comigo. Mas eu sei que você não vai acreditar, não é? Ela tem uma sedução muito forte, as pessoas sempre caem na conversa dela. Mas tome muito cuidado, eu também não quero mais você. Eu não quero, tudo bem, quero manter distância, mantenha distância de mim, que eu não quero acompanhar a sua história. E ele naturalmente ouvia aquilo, acreditou, naturalmente não, né? Ele levou isso por conta de ciúme. Ele contou isso para a irmã, né, para a moça que ele estava apaixonado. E ela disse, não, mas ela está com isso por causa de ciúme. Ele disse que ele ainda ficou um pouco assim, levou a conversa para a mãe das duas. A mãe das duas disse, não, pode ser que não seja ciúme. Essa minha filha tem uma natureza muito forte também, mas também não é assim. Se você está gostando dela e ela está gostando de você, vai dar tudo certo, confie, porque o amor faz as pessoas melhorar. Ela tem a natureza um pouquinho forte, mas não leve isso em consideração. Se ela quiser brigar, você não queira brigar e tal. Bom, ele foi, ficou com essa moça e casou. Diz que o primeiro ano, assim, ele foi o homem mais feliz do mundo. Tudo que ele gostava, ele fez uma coisa impressionante, porque parecia que ela tinha sido feita para mim. Tudo que eu gostava, ela fazia. Tudo. Se eu gostava de um prato, ela ia aprender a fazer aquele prato para cozinhar para mim. Se eu não quisesse sair, ela já não queria sair. Era uma coisa assim impressionante. Eu ficava, nossa, essa mulher é minha alma gêmea, ela nasceu talhada para mim. Quando o primeiro ano foi passando, ele disse que as coisas começaram a mudar. Ela começou a ficar muito nervosa, não estava bem, e se desentendeu no emprego, largou o emprego, começou a demonstrar uma certa irritabilidade. Eu até pensei que fosse uma gravidez, que fosse alguma coisa, porque ela foi mudando assim em 2 meses, 3 meses. Era outra pessoa, irritadiça. E eu não quis procurar a família dela para fazer queixa, né? Podia ser uma fase, aquilo podia passar. Mas ela foi mudando de um jeito. E uma vez eu cheguei em casa e ela estava sentada. Eu comecei a conversar com ela, ela olhou para mim, teve uma crise de riso e pegou um cinzeiro muito forte, muito pesado e jogou no meu rosto. Quebrou minha testa, né? Abriu minha cabeça, eu tive que ir para o hospital tomar pontos. E, enfim, ela chegou no hospital pedindo, pelo amor de Deus, desculpas, que ela não sabe o que aconteceu, que ela entrou numa espécie de transe, que não contasse de jeito nenhum aquilo à família dela, porque senão a família dela ia se afastar dela. E falou, e chorou, e chorou, e chorou. Ele ficou com vergonha também de dizer ao médico que tinha tomado uma cinzeirada da mulher. Ele me disse isso. Ele, Alô, fiquei com vergonha de dizer assim, ela arrumou um cinzeiro, eu apanhei de mulher. Eu também não contei isso ao médico, falei que caí, mas o médico percebeu alguma coisa pelo jeito que ela chorava. Ele pediu para ficar sozinho e me perguntou, foi você bateu mesmo, você caiu? Ou essa pessoa jogou alguma coisa em você e quebrou sua cabeça? Porque se foi, cuidado com ela. Ele disse que ele ali sentiu uma coisa quando o médico falou. Ele não quis também passar por mentiroso, o que é orgulho, né? Se naquela hora, ele fez a luz, se naquela hora eu tivesse sido menos arrogante, menos orgulhoso. E ele ficou assim e foi para casa. Diz que ela levou assim 1 mês, voltou a ser a mulher de antes. A mesma coisa e pedindo muito perdão a ele, que não sabe o que aconteceu. Viajaram e foram para uma praia. Ela disse que estava sentindo muita falta de viajar, de passear, e que ela queria ir para uma praia com ele, deserta, enfim, lá ela o matou. Fugiu, era uma pousadinha no interior, ela conseguiu fugir, não houve uma ação da polícia, ela conseguiu fugir.
que ele demorou também assim a perceber que tinha desencarnado. Ele fugia, ele não queria confrontar. Ele disse que ficou andando nesse lugar que eles foram passear, que ele ficava andando para o lado e para o outro, assim, que ele não sabe quanto tempo ele ficou meio perdido, meio alucinado, meio sem querer pensar o que tinha acontecido, até que ele viu o mentor, até que as coisas foram se configurando, até que ele viu que era verdade o que tinha acontecido, né? Que ela tinha o matado. Ele disse que em momento nenhum sentiu ódio dela, que sentiu ódio dele. Eu nunca consegui sentir ódio dela, mas eu comecei a sentir ódio de mim. Um ódio imenso. Me vinha na cabeça, né, aquela mulher que eu conheci, porque eu me apaixonei, que era a irmã dela. Que era uma moça muito legal, uma pessoa íntegra. E eu ter pensado uma banalidade. Eu fui banal comigo, porque a coisa que eu mais admirava nessa moça, que era a irmã dela, a primeira namorada, é que ela era uma mulher íntegra, era uma pessoa que tinha integridade. Não era realmente... Eu não tinha, assim, aquela paixão, não é, aquele tesão por ela, mas o que eu sentia era forte e profundo pelo caráter dela, pela pessoa íntegra, pela pessoa sem máscaras que ela era. Ali eu não me perdoei, Lu, porque eu não podia achar que ela estava mentindo. Eu tinha que ter escutado mais o que ela quis dizer. Me lembrei da conversa com a mãe, também não senti ódio da mãe dela, senti ódio de mim, porque foi uma conversa de uma pessoa que não quis se comprometer. Eu lembrava da conversa com a mãe dela, e claro, a mãe não quis se comprometer. Em um momento ela dizia que a filha tinha personalidade forte, mas que o amor constrói. Então tinha muitos indícios ali naquela conversa com a mãe delas, que a primeira namorada dele estava dizendo a verdade. Ele disse, eu tive o terceiro momento com o médico. Estava escrito na cara do médico. Eu sei que foi ela que bateu em você, que você não caiu. Né? Ele falava assim, que o médico dizia assim, não, o será, entrava no será, não afirmava, mas que todo o comportamento do médico estava dizendo isso. Olha, eu não acredito, né? Essa mulher te bateu, cuidado com ela. E eu não quis, em momento nenhum, ouvir o que aquelas 3 pessoas estavam tentando me dizer. Então, Lu, eu levei mais de 20 anos com ódio de mim, com a vida que eu desperdicei, com a oportunidade encarnatória que eu desperdicei. Não é? Eu fiquei pouco tempo no umbral, eu fui para as colônias, mas quando eu começava a ouvir e compreender a importância que é uma encarnação, a responsabilidade que a gente precisa ter conosco para manter a nossa encarnação. Às vezes a gente dá um desvio, retoma, dá um desvio, retoma. Então, a dificuldade que é um processo encarnatório e eu ter sido tão irresponsável com minha vida, irresponsável com minha mãe, que me criou com tanta dificuldade para eu estudar. O meu sonho era ser advogado e minha mãe trabalhou muito, era uma família pobre, e minha mãe trabalhou tanto para eu poder realizar esse sonho meu. Eu sei o quanto custou de sacrifício para minha mãe. E eu receber tudo isso que minha mãe me deu e jogar fora ali por uma irresponsabilidade para com minha vida. Gente, eu escolhi o primeiro relato ali porque é a cara do tema do relato de hoje. Pessoas que prometeram, juraram mudar e não mudaram. Então traz a história de uma pessoa que confia 2 vezes, por 2 vezes, passa pela mesma coisa. Este segundo foi porque me chamou a atenção essa consciência que ele foi despertando também, né? Dentro das terapias, dentro dos trabalhos que são feitos no plano espiritual para a gente superar os traumas, não é? Eu escolhi por isso, dele dizer assim, eu não fui responsável com minha vida, eu não fui. Eu tive a oportunidade de encarnar, de crescer, de minha mãe trabalhar tanto para eu ir para a advocacia. A advocacia era um trabalho importante para mim, para eu crescer. As leis dos homens são muito parecidas com as leis divinas. É não matar, é não roubar, é não caluniar. Acho que era muito importante para mim exercer a advocacia para afirmar essa maturidade dentro de mim com relação às leis divinas. E eu não fui responsável com nada disso.
Ela jogou um cinzeiro, eu estava chegando do trabalho, nós não tínhamos discutido, ela fez aquilo ali porque ela quis fazer, e eu, apesar do que eu vi a irmã dela falar, a mãe, o meu médico, passar por essa experiência do cinzeiro, eu voltei a confiar nela. Total irresponsabilidade com minha vida. E é assim que eu estou, Alu. Eu estou assim, eu venho para os trabalhos de terapias, eu venho para ouvir os mentores, eu venho para trabalhos de grupos, para poder contar minha história, e eu ainda me encontro assim. Não é? Como é que eu não tive responsabilidade com uma coisa que é tão importante que é a minha vida? Acabou com a vida de minha mãe, todos os sonhos da minha mãe ela anulou para realizar os meus. Eu acabei, vi minha mãe, eu vejo minha mãe muito triste, a mãe dele ainda está encarnada. Eu vejo minha mãe muito triste na terra, estou doido para melhorar, para ver se eu passo, sei lá, se ela sonha comigo, e eu digo a ela que eu estou bem, estou procurando estar bem. E olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. Aqui chegando, encontrei 2 crianças que seriam meus filhos com essa primeira namorada, que era a irmã dela. Então, aquelas crianças que estavam ali, né, há 25 anos, aguardando para poder ter a sua oportunidade encarnatória através de mim, como pai. Olha o que eu fiz, e eu ainda estou assim. Eu ouço que eu preciso sair disso, que eu só vou melhorar quando eu retomar, quando eu tiver forças de sair desse turvelinho que eu estou, desse burburinho mental. Tem horas que eu melhoro com as preces. Eu tenho ido, inclusive, ele é um dos que participa do nosso trabalho solene. Né? Eu tenho ido para as solenes, tem me ajudado muito as preces das pessoas, de estar vendo que tem tanta gente que reza ali, por gente até que não conhece. Isso está me fazendo, as solenes de segunda-feira de vocês, está me fazendo voltar a acreditar nas pessoas. E para mim vai ser importante precisar voltar a acreditar nas pessoas, porque vai ser a minha forma também de recuperar a minha autoconfiança.